Chega mais, Reginete, bem-vinda. Bom dia, deputada. Tá fechado o seu microfone. Peraí. Abre lá. Aqui. Isso. Bom dia, Mauro. Rebeca, uma alegria estar aqui com vocês novamente, né, Mauro? Porque estivemos juntos várias vezes em 2020, 2021, e num momento bem difícil, né, do nosso país, em plena pandemia. E fiquei muito feliz, foi uma das grandes alegrias de reencontrá-la em Brasília. Eu também gostei. E saber do... Eu já te acompanhava aqui no fórum, né? Esporadicamente consigo assisti-lo. E é uma alegria estar aqui com vocês, um prazer enorme te conhecer, Rebeca. Igualmente, deputada, muito bom ter sua participação aqui, né? Muitas mulheres negras essa semana vamos receber, então é muito importante a gente abrir esse canal de diálogo aqui. E aí eu já queria te perguntar, né? A gente vai entrar nesse assunto do projeto de lei que foi protocolado, né, em seu nome, a gente vai falar bastante sobre isso, mas o Mauro citou aqui que este é o seu primeiro mandato enquanto deputada federal. Eu queria que a senhora fizesse uma análise, né, dessa questão mesmo de violência contra as parlamentares, como que a senhora tem lidado com isso no dia a dia do mandato, deputada? Bem, a violência de gênero, e no caso das parlamentares negras, violência de gênero e de raça, né? Duas discriminações ali interseccionadas que agrava a situação, né? E o Congresso, a Câmara Federal, é um espaço muito hostil, né, para as mulheres, sobretudo nessa conjuntura que a gente tem uma maioria, né, vinculado que apoia a extrema-direita, né? Então, as mulheres... o machismo e o racismo, né, ele historicamente ele vem para silenciar, né, invisibilizar a nossa presença. E a Câmara dos Deputados é um espaço importante de poder e de decisão, né, de tomada de decisão. Então, as tentativas de silenciamento da nossa fala é permanente, né? Primeiro porque nós somos ali, sobretudo as parlamentares negras, é um estranhamento a nossa presença lá, né? Inicialmente, iniciava na recepção, com os funcionários, enfim, sempre uma situação muito delicada de permanentemente estar se apresentando. E no plenário, nas comissões, né, já pelas pautas que a gente leva, né? Pautas de direitos humanos, pautas, né, de garantias de direitos, e isso bate de frente com a maioria da casa, né? Que são homens brancos vinculados ao capital, quer do agronegócio, quer das polícias, ou seja, a bancada da bala, do boi da Bíblia, né? O BBB. Então, isso é muito complicado, né? Então, começa desde quando você usa a palavra, né? Usa a palavra de minimizar a tua expressão, né? Ridicularizar, né? Eu mesma, na Comissão de Direitos Humanos, ali pelo deputado Franceschini e outros parlamentares, o deputado Hélio Santos, enfim, fui parar nas redes sociais, porque eles criam, defendendo uma pauta, né? Eles criam fake news, e, bom, quando vê, você enfim, até tu desconstruir isso, né? Tem um negócio grave, a comissão de ética, né, da casa começou a funcionar agora recentemente, né? E as denúncias que a gente caminha ficam paradas, então nos surpreendeu, inclusive, a agilidade da comissão de ética quando foi para acolher, sem os devidos trâmites, né, a denúncia do PL contra 6 parlamentares, né, que reagiram, né, uma violência que foi cometida na casa, que foi a aprovação do marco temporal, né? E a reação também foi intensa de todos nós, primeiro porque o projeto
não havia acordo de líderes para que o projeto tramitasse naquele dia. Então, nos pegou todos de surpresa e foi aprovado com uma ampla maioria. Então, a comissão de ética funcionou em 4 dias, estava funcionando, né? E foi instalada, e é pior, a comissão de ética acolheu a denúncia e as parlamentares estão respondendo por isso, 6 mulheres, né? E aí tu vê que aí, nós temos parlamentares lá de tornozeleira, nós temos parlamentares que saíram na rua ameaçando os cidadãos com revólver, nós temos parlamentares que participaram do golpe de 8 de janeiro, ou seja, a comissão de ética, o presidente da casa sequer se manifestou sobre isso. Mas foi muito célere em tentar silenciar as mulheres que exercem uma liderança dentro da casa no sentido, na defesa dos direitos das mulheres, dos pretos, das minorias, né? Então, é brutal. A gente tem que ter um jogo de cintura, uma resiliência e uma capacidade de diálogo extremada, né? É aquilo E uma coragem muito grande também. Exemplo disso é esse projeto de lei que foi protocolado, que é contra, né, aí, a situação de trabalhadores resgatados em regime análogo à escravidão. 523 vítimas foram resgatadas, né, Mauro? Do começo do ano até agora. E aí a senhora é muito corajosa, né, de protocolar um projeto de lei que pune de forma tão assertiva quem comete esses crimes. Antes de falar dos detalhes do seu projeto de lei, Reginete, você é uma parlamentar, deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, era a primeira suplente, né? E aí com a ida de Paulo Pimenta ao ministério de Lula, assumiu a vaga já desde o comecinho, né? Desde o começo, está lá desde o começo dessa legislatura. E aqui o Pedro Selomar Sen, grande amigo, grande figura, registra isso, né? Que a Federação Brasil Esperança, PT, PCdoB, PV, no caso do Rio Grande do Sul, tem 4 deputadas e 3 deputados, maioria feminina, na bancada sul-rio-grandense, ou também conhecida como bancada gaúcha, lá na Câmara das Deputadas e Deputados. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Reginete. A questão do trabalho escravo, ou do trabalho em condições análogas à escravidão, este ano no Brasil teve uma enorme repercussão por causa do seu estado, Rio Grande do Sul, né, que foi mais de 200 trabalhadores flagrados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, nas vinícolas, né? Aurora, Garibaldi, Salton e também produtores rurais da região que escravizavam esses trabalhadores. E trabalhadoras, mas basicamente homens, né? Basicamente trabalhadores, basicamente da Bahia, basicamente negros. É importante registrar. Como é que está esse caso atualmente, Reginete? Primeiro, Mauro, só fazer uma correção. A federação aqui no Rio Grande do Sul elegeu 4 deputadas federais. Eu, a Maria do Rosário, a Denise Pessoa e a Daiane Santos. 3 mulheres negras. Eu, a Daiane Santos e a Denise Pessoa, né? E também elegeu toda a bancada negra aqui de vereadores, né? Elegeu 3 parlamentares pela primeira vez, né, na história do Rio Grande do Sul, mulheres negras, 2 mulheres negras e um homem negro para a Assembleia Legislativa. Mauro, primeiro, para nós, pegou de surpresa, né? Esses resgates de trabalhadores em setores da economia gaúcha, como a viniticultura, né? Que são setores consolidados na economia gaúcha e que, via de regra, se entendia que eram setores que atuavam com uma economia muito familiar, né? Enfim. E o resgate de 200 e tantos trabalhadores, né? Nesse setor foi realmente muito surpreendente aqui na Serra Gaúcha. Em seguida, na semana seguinte, a gente teve o resgate de trabalhadores em Uruguaiana,
no setor arrozeiro, que também é um setor da economia gaúcha muito consolidado, né? Já haviam sido resgatados trabalhadores em outros períodos no setor do plantio da maçã, macieiro, e no setor do fumo, né? Nas fumageiras, né? Também foram resgatados trabalhadores escravizados. Para nós, nos surpreendeu por esse setor, principalmente do viniticultura, mas embora a gente já soubesse dessa prática, né? Nós mesmos, a organização que eu faço parte, já havia denunciado a utilização de trabalhadores escravizados, né? Por exemplo, nas fumageiras, né? Mas também aqui em Porto Alegre, em outras regiões, a mão de obra de trabalhadores haitianos e senegaleses em situação análoga à escravidão, né? E o Ministério Público do Trabalho sempre foi sempre muito atuante, né? Para nós, o que traz esse cenário do aumento, né, de trabalhadores resgatados aqui no Estado? Primeiro, veja bem que esses resgates eles se dão a partir de 2023. Primeiro, uma boa vontade do poder público em fiscalizar, né? Porque com a desregulamentação da legislação trabalhista, né, isso a gente detecta muito fortemente, ou seja, com o trabalho intermitente e com o desmonte do sistema de proteção ao trabalho, né? Vai desde o enfraquecimento dos sindicatos, mas, sobretudo, a Justiça do Trabalho ela foi desmantelada, né? Trabalhando, além de ter sido desestruturada, ainda foi tirado muito da autoridade para ela poder exercer essa fiscalização. Outro fator são a terceirização, que é uma pauta que a gente vai ter que trabalhar urgentemente, né? Porque a empresa, inclusive setores do serviço público, terceiriza e não fiscaliza, né? A terceirização, ela representa a precarização do trabalho em todos os níveis. A gente verifica, a gente vê, né, que é muito comum as empresas pegarem o recurso, né, e não pagarem um salário digno para os trabalhadores, ou colocar, como nós vimos tanto no setor arrozeiro como nas viniticultura, em empresas terceirizadas. Obviamente que isso não isenta a cadeia produtiva de responsabilidade em relação a esses trabalhadores, né? Porque o que se ouve com muita frequência, né? O argumento, eu não sabia, né? Eu contratei a empresa e não sabia que os trabalhadores viviam nessas condições, né? O PL, que é da minha autoria, o PL 1103 de 2023, ele aponta exatamente isso, né? Primeiro, ele busca regulamentar o artigo 243 da Constituição, né? Que é fruto da emenda constitucional 81 de 2014, né? Que prevê a expropriação das propriedades, dos bens, nas propriedades onde for encontrada mão de obra escravizada, né? Esse artigo está lá, né? Desde 2014, né? Embora a Constituição prevê a penalização dos escravizadores, né? Mas na prática isso não acontece, né? Não acontece. Aqui, Mauro, você perguntou o que houve, como é que está. Aqui o Ministério Público do Trabalho fez um ajustamento de conduta, né? Com o setor, com as empresas da viniticultura que aceitaram. Foi estabelecida uma indenização de 7 milhões, né? E as empresas que não aceitaram entrar nesse ajustamento de conduta estão com o processo tramitando. A semana passada mesmo já houve uma escuta, né? Uma audiência com as empresas que não aceitaram fazer o ajustamento de conduta.
E nesse ajustamento de conduta, além da indenização, prevê uma série de ações, né, como formação, né, medidas reparatórias, enfim, que as empresas deverão adotar, né, no sentido da proteção ao trabalho. Mas essa ação tem se limitado a isso, né? A penalização, indenização ou expropriação dos bens, isso não acontece na história, né? E dificilmente você vê um proprietário que escravizou indo preso, né? Recentemente, nós tínhamos uma disputa lá dentro da Câmara dos Deputados que chegou a sair do ar, que não queriam nem que divulgassem a lista suja, que é a lista das empresas que escravizam, que não são poucas, e não se limita ao campo, como a gente pensava até recentemente, ao meio rural, né? Onde tem nos grandes centros, né? A indústria da moda, né, por exemplo, foi altamente denunciada, a indústria têxtil, na utilização de mão de obra escravizada. Então, o PL ele busca regulamentar esse artigo 243. O que ele inova? Primeiro, porque tem diversos outros tramitando, tem o do comparato no Senado, que a gente se debruçou bastante sobre o projeto dele. Tem na Câmara tem diversos outros, inclusive da minha conterrânea, a Fernanda Belchiona, né? Mas o nosso se diferencia, e talvez ele seja o mais completo, porque ele, da Belchiona, também responsabiliza toda a cadeia produtiva. Mas o nosso ele tira do âmbito da justiça penal e coloca no âmbito da justiça do trabalho. Para mim é isso a inovação, porque a justiça do trabalho, na nossa opinião, é a justiça que tem maior competência para dirimir esse problema, porque ela... Você está entendendo bem, uma inovação do seu projeto é que não seria a justiça comum, a justiça penal, que se encarregaria do processo de desapropriação, se é que um dia ele vai acontecer, esperamos que comece a acontecer. Seria a justiça do trabalho, que é uma justiça reconhecidamente mais ágil, né, do que a justiça Sim. comum. E justamente por isso, esse é um dos fatores, Mauro, pela celeridade, né? Que se vai para a justiça penal, fica 20, 30 anos e, enfim, né? Acaba não acontecendo nada. Não porque há má vontade, mas porque eu penso que a justiça do trabalho ela tem expertise nisso, né? É a justiça do trabalho que conhece o mundo do trabalho, que conhece o mundo onde essas pessoas estão escravizadas, conhece as vulnerabilidades desses trabalhadores e a própria vulnerabilidade do sistema, né? E ela tem, na medida em que identifica o trabalho escravo, né? Boa. Agora, identifica e julga esse trabalho escravo, também já encaminha a expropriação dos bens, aonde e que não é como alguns têm colocado, que é a área onde foi colocada, não, é toda a propriedade que está se utilizando da mão de obra escravizada, né? Bom. Agora, tem uma pergunta. Tenho. O que acontece com essas propriedades depois que elas são retiradas, então, desses donos, né? Porque o projeto de lei ele vale para as propriedades rurais e também para as propriedades urbanas, né? A gente também tem visto um trabalho análogo à escravidão nas grandes metrópoles, né? Nessas últimas incursões do Ministério do Trabalho. Então, o que acontece, para onde vai, o que muda nessas propriedades após a aplicação da lei? No meio rural, as propriedades elas vão servir para fim de reforma agrária, né? Ela vai na garantia do acesso à terra, então ela se agrega aos programas de reforma agrária, né? Obviamente que poderão surgir outras situações no próprio debate, né? E no meio urbano ela vai para fins de moradia popular, né? Alguém me colocou, bom, mas se for uma empresa produtiva, os trabalhadores podem passar a gerir a empresa? Pode, né? Mas isso é um debate que precisa ser feito na própria tramitação do projeto. Mas
inicialmente está propondo que ele sirva para fins de reforma agrária e de moradia popular. Na quinta-feira, nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, tratando deste PL, né? Aí os deputados de extrema-direita, não, mas isso é estatização dos bens privados. Não é estatização, é redistribuição. Uma propriedade que não está cumprindo uma função social, né? Está cometendo, inclusive, um crime hediondo, que é a escravização, sendo utilizada para cometer um crime hediondo, que é a escravização de seres humanos, né? Nada mais justo que ela seja, como a própria Constituição prevê, seja expropriada. E aqui, quando a gente fala expropriar, a gente está falando em perdimento da propriedade, né? Porque não haverá indenização, né? Ela será expropriada e destinada para reforma agrária e moradia popular. Boa, muito bom. Rebeca. Agora, quer perguntar, Mauro? Pode ir. Não, por favor, manda ver. Agora, deputada, falando algo de que é mais subjetivo, mas não por isso menos importante, né? É a dor dessas vítimas, né? Dessas pessoas que são escravizadas em pleno século XXI, com todo o avanço, com toda a tecnologia que nós temos hoje, a gente ainda se depara com isso, né? Queria que a senhora comentasse sobre essa dor que nos atravessa, né? Eu nunca passei por uma situação de trabalho análogo à escravidão, mas isso também me atravessa enquanto mulher negra, enquanto meu papel como comunicadora na sociedade, né? Como que é isso para a senhora? Quero dizer, Rebeca, para mim, eu estou dedicada a essa pauta, porque para mim também é muito dolorido. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, os trabalhadores que foram resgatados nas viniticulturas, o Mauro já falou, né? Mas é importante reafirmar, 90% eram trabalhadores negros. E tem algo perverso, porque com isso está vinculado ao tráfico humano, né? Então, eles foram trazidos da Bahia aqui para o Rio Grande do Sul, longe da sua comunidade, longe da sua família. São pessoas jovens, de baixa escolaridade, a maioria jovens, tem pessoas de mais idade, mas a maioria jovens, de baixa escolaridade e com alto grau de vulnerabilidade, né? Ou seja, oferece um trabalho, a pessoa aceita, né? Não vai investigar, enfim, até porque elas vêm com uma promessa de um padrão salarial, né, que não confere quando chega no local. Então, essa escravização ela está profundamente vinculada com o tráfico de pessoas, né? Não é à toa também que muitos dos escravizados são imigrantes e refugiados. Nós tivemos na Câmara de Vereadores de Caxias um vereador dizendo: não se traz mais baiano porque não gosto de trabalhar, vamos trazer argentinos, ou seja, então também tem essa rede hoje consolidada de tráfico de pessoas aqui na América Latina, não só do Brasil, que traz argentinos para explorar mão de obra, mas também de outros países que levam brasileiros para explorar. Então, está muito vinculado com esse outro crime, que é de tráfico de pessoas. E a maioria são pessoas negras. Isso, Rebeca, traz para nós uma reflexão que eu, estudando o tema, né, cheguei à conclusão, depois ouvi de um especialista, né, que, na verdade, no Brasil nunca cessou a escravização de seres humanos. Não é um país que viveu 350 anos com a escravidão oficial, né, reconhecida, né? Teve uma abolição em 88 não inconclusa, né? E essa tem sido uma prática permanente da escravização de seres humanos, especialmente negros, né? Eu vou pegar como exemplo o trabalho doméstico, né? Talvez seja o mais evidente, né? Salta os olhos, né? A gente vê cotidianamente denúncias, né, de trabalhadoras, mulheres negras resgatadas, que ainda tem essa prática de vou pegar uma criança, uma menina negra, para ficar como filha,
na verdade, a pessoa está sendo escravizada. Isso é uma prática muito recorrente no país. Nós vimos recentemente um desembargador que tinha uma jovem, né, uma mulher relativamente jovem, sendo escravizada na sua propriedade, e era surda, muda, né? Então, um desembargador. Então, isso está muito na cultura da elite brasileira, né? De ter uma escrava doméstica. Esse é um debate à parte que eu tenho discutido, conversado com as trabalhadoras domésticas, né, e outras organizações de mulheres, que nós vamos precisar fazer um debate, porque é um tipo de escravização muito distinto, porque normalmente é uma pessoa isolada, dentro de casa, normalmente foi pega pela família quando criança, né? Não tem a consciência de que aquela relação é uma relação escravocrata, né? Não tem a consciência, não tem condições de romper, né? Porque normalmente já perdeu o vínculo com a família, né? Tem uma relação afetiva estabelecida, né? Nós vimos há pouco tempo uma pessoa de 85 anos resgatada, né? Que dormia no corredor da casa, 85 anos, ou também aquele caso, né, que causou comoção nacional, né? Da pessoa que estava lá, inclusive recebia um salário de 10 mil reais, com um casamento arranjado, e não tinha sabonete para tomar banho, né? Todas mulheres negras trabalhadoras domésticas. Então, esse é um debate também que precisa ser enfrentado. Talvez precise de uma legislação mais específica para trabalhar esse tema. Mas isso a escravização é um processo permanente, que não houve essa ruptura, principalmente de pessoas negras, né? Nós somos vitimados pelo racismo estrutural, né? Então, a gente sabe, eu na minha cidade, aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, nós, quando éramos jovens, ninguém conseguia trabalho na cidade, a não ser trabalho doméstico, porque não existia essa possibilidade de uma pessoa negra trabalhar no comércio, trabalhar em outros setores da economia que não fosse trabalho doméstico, né? Então, o ingresso no mercado formal, no mundo formal do trabalho, é muito dificultado pelo racismo, né? Então, as pessoas acabam se submetendo, vendo as possibilidades. Muitas vezes os pais, né, entregam os filhos porque quer ver uma possibilidade real de ascensão, de escolarização, enfim, né? Então, para quem viveu no campo, sabe que isso é uma realidade, né? Reginete, então, desculpa. Perdão. É isso, Mauro. Tá queria te fazer uma pergunta. Você é muito dolorido, muito terrível, muito desumano, né? E essa coisa, né? Essa questão. As pessoas que são alvo da escravização são basicamente as descendentes daquelas pessoas que foram alvos da escravização durante 350 anos e tiveram sua liberdade, seu direito à vida ceifado pelo processo de escravização e de sequestro, né, da África para o Brasil. Realmente é muito, muito forte, muito impactante. Reginete, duas questões para ti. Primeira, você falou que tem o teu projeto, tem o da Fernanda Melchiona, gaúcha também, né, da bancada gaúcha, tem o do Fabiano, do senador Fabiano Contarato. Explica, cada projeto vai ter a sua tramitação própria, há possibilidade desses projetos serem fundidos num único apenas, e como é que vocês preveem a tramitação? Aí, você vê chance efetiva de aprovar um desses projetos, ou esses projetos fundidos em um único? Como é que você vê o caminho daqui para frente? A tendência é eles serem apensados, né? Juntados, enfim. A Fernanda estava na audiência de quinta-feira, né? E nós ali conversamos de fazer uma frente, né? De trabalho para que haja celeridade e efetivamente aprovação do projeto. Nós sabemos que é difícil a composição no Congresso,
mas também sabemos que esse tema é um tema que vem sensibilizando o conjunto da sociedade, que uma parte significativa da sociedade brasileira não tolera mais conviver com isso, né? Então, estamos trabalhando também na mobilização da opinião pública, né? Eu tenho feito debates nas universidades, com os movimentos sociais, enfim, porque precisamos formar uma opinião pública a respeito disso. E na casa é um processo longo, né? Eu sou otimista, né? Penso que a gente, mobilizados, articulados, a gente consiga fazer ele tramitar com uma maior celeridade, dado também o apelo social que tem, né? Como já disse, uma parte da sociedade não tolera mais isso. Mas tem uma parte que tolera e acha isso normal, né? E vê isso, inclusive, como uma forma de fortalecer o dito mercado, a dita economia, né? Então, eu não vou medir esforços no sentido de tramitar e no sentido de que ele seja aprovado, né? E para isso a gente precisa assim, se fortalecer com os nossos pares, né? Com aqueles que têm acordo, né? Que conjugam da mesma opinião a respeito disso, né? Então, tem sim essa sintonia. Nós mesmos, quando elaboramos o PL 1102, a gente se debruçou sobre o projeto do senador Contarato, e ele é excelente, ele tem feito um debate intenso lá no Senado, né? Recentemente a Comissão de Direitos Humanos também fez uma audiência debatendo o projeto dele. Então, em algum momento, nós vamos nos encontrar no trâmite legislativo. Para encerrar, deputada Reginete Bispo, deputada federal do PT do Rio Grande do Sul. Vamos falar de Lira, vai. Vamos falar de Arthur Lira. Como é que você vê essa situação do Lira? É o todo-poderoso da Câmara dos Deputados. Ele não é o todo-poderoso do Congresso Nacional. Lá no Senado é um pouco diferente, mas a Câmara é a casa por excelência da tramitação e o poder legislativo mais relevante, pelo menos neste momento, né? Onde está concentrado o poder legislativo. Lira reina soberano, se diz que fala dele de como Rei Arthur. Eu prefiro dizer que ele está em mais cara de primeiro-ministro, né? Um poder incontrastável, realmente, muito forte na Câmara, mas vem se avolumando semana a semana as denúncias, os indícios, as indicações de um esquema, tanto de corrupção quanto de usurpação de empresas públicas para seu clã e seus aliados, né? Nós mostramos hoje a reportagem do Estadão de 130 mil reais mensais em salários para pessoas do clã Lira e dos seus aliados na CBTU, sendo que o Lira tem já um processo por rachadinha, quando era da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Opa, não, no Rio de Janeiro era o Flávio, lá em Alagoas. Como é que você vê essa situação, né? Há possibilidade desse poder do Lira, dessa blindagem do Lira rachar e a gente ter uma situação mais confortável para o governo e a centro-esquerda na Câmara dos Deputados e Deputadas? As denúncias são enormes, né? Associado a isso, as denúncias de violência doméstica, né? Que também é vexatório, né? Uma figura pública tem um histórico de violência doméstica. Talvez por isso também a celeridade em punir as mulheres, né? Os parlamentares, né? E agora o presidente Lira tem um poder, né? E eu acho que o mais grave de tudo isso, né? Dos esquemas de corrupção que estão sendo apurados, né? É essa tentativa de puxar poderes do Executivo para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, né? Ou seja, não tem limite as reivindicações que a Câmara dos Deputados e o presidente faz para o Executivo, quase que inviabilizando, né? Eu tenho acompanhei tudo que foi
o debate, as negociações para aprovar o arcabouço fiscal, né? E veja bem, no dia que nós aprovamos o arcabouço fiscal, em 350 e poucos votos, né? Nesse mesmo dia, ele apresenta no plenário o marco temporal, né? E que foi derrotado por 300 e poucos votos, né? Então, na minha opinião, foi uma forma de medir força, dizer para o executivo, para o governo, que os votos eram dele, né? E a partir dali ele começa a pedir coisas, o ministério, enfim, né? E que a gente, então, também coloca o governo numa saia justa, né? De falta, sem segurança, né? De que os projetos fundamentais, sobretudo as medidas provisórias, que, né, garantem o recurso para o Minha Casa Minha Vida, para o PA, para o Bolsa Família, fossem aprovados. Tudo foi aprovado com muita negociação e muita troca, né? Então, isso é escandaloso, que o Legislativo, o presidente da Casa, se utilize do poder para barganhar cargos, barganhar emendas, barganhar esse conjunto de coisas que é visível e notório e amplamente divulgado, né? Então, realmente, esse poder exagerado do presidente Lira, ele deverá ser equacionado, né? Eu penso que as denúncias se enfraquecem e que elas sejam efetivamente apuradas, né? Mas também a gente sabe que na casa tem uma composição, nós somos minoria lá, né? Nós somos minoria, somos 91 parlamentares, né? Então tem uma composição muito complexa, né? Muito complexa. Tirando Lira, quem assumiria, né? Hoje a gente tem isso só para pensar, né? Para a gente pensar o tamanho do rosco, né? Que hoje está, né? Mas, de qualquer forma, esse poder que se construiu nos últimos anos, né? Que hoje o próprio presidente Lula diz que o Congresso não é o mesmo de 7 a 8 anos atrás, né? A gente tem um Congresso que usurpou o poder do executivo durante o governo Bolsonaro, né? O orçamento secreto era a prova cabal disso, né? O Congresso definia o orçamento a aplicação do orçamento da União e o executivo simplesmente, né? E hoje, com a volta do presidente Lula, isso retoma, né? Né? Nós queremos que cada instituição cumpra o seu papel, o legislativo de legislar, o executivo de executar a política pública, né? Então, tem esse impasse, isso está colocado, né? Uma disputa permanente, na minha opinião, do legislativo usurpando poderes do executivo, né? Então, isso precisa mudar, isso precisa ser alterado, e o processo democrático exige que isso aconteça, que cada poder constitucional, tanto o judiciário quanto o legislativo e o executivo, exerça o seu poder, né? Tenha autonomia, tenha liberdade para exercer esse poder, o que não está acontecendo hoje, tem uma distorção. E o Lira, ele é a figura, né? Ele representa hoje a continuidade disso, né? A continuidade disso. Vamos aguardar os próximos passos, mas eu penso que ele tem uma maioria, né, na casa, infelizmente tem uma maioria na casa, formou o próprio bloco dele, né? Tem o seu próprio bloco, e eu desejo imensamente que a gente tenha um espaço mais democrático, que a Câmara dos Deputados seja um espaço mais democrático, tanto para a gente poder legislar, tanto para poder dar todo o suporte, né, que o executivo, né, que o presidente Lula precisa para executar as políticas públicas, né? Então, essas denúncias, elas precisam ser apuradas, verificadas, e quizá a gente consiga criar um bloco capaz de dar essa sustentação que o nosso governo tanto
tanto precisa, né? Mas mais que isso também, Mauro e Rebeca, eu acho que é muito ruim a imagem do presidente da Câmara dos Deputados, que tem esse histórico de violência doméstica, né? Exatamente. Porque num país um país que mais mata mulheres, né? Onde a violência doméstica a violência contra as mulheres é algo assustador, né? A gente tem um presidente da Casa do Povo, né? Que é o símbolo da democracia, que tem esse histórico, é muito, muito difícil conviver com isso. Deputada Reginete Bispo, deputada do PT do Rio Grande do Sul, alegria grande na sua presença aqui. Vamos fazer muitas conversas, né, Rebeca? Com certeza, deputada. Obrigada pela coragem, viu, de colocar aí mais um projeto de lei tão importante para a nossa população. Com certeza vai fazer muita diferença aí na história do Brasil nos próximos anos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mauro, dizer da alegria de estar contigo. Mauro me acompanhou nosso coletivo na campanha para vereadora em Porto Alegre. Então, o nosso mandato também tem muito da construção, da tua construção, Mauro, da visibilidade que você trouxe para nós. E é sempre importante, é sempre bom estar fazendo esse debate, dizer que nós estamos profundamente comprometidos. Rebeca, bom te ver ali, uma mulher negra, né? Nós somos lá hoje, na nossa bancada, nós somos 7 mulheres negras, ainda somos uma minoria, né? Mas a gente faz bastante barulho por lá, faz muita atuação, mas a gente também está trabalhando muito para romper com esse ciclo de invisibilidade das maiorias, né? E dizer que a democracia, reafirmar, né, que não haverá democracia sem a nossa presença, sem a presença das mulheres negras, das pessoas negras, dos povos indígenas, aqueles que fizeram a verdadeira resistência e a luta por justiça e liberdade no nosso país. Muitíssimo obrigada, Mauro, Rebeca, uma alegria estar com vocês e colocar sempre o nosso mandato à disposição do fórum, à disposição do Fórum com Café. Legal. Obrigado, Reginete. Boa semana para ti. Foi uma alegria mesmo. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.